Cresça, eu encontro seus livros. No YouTube. Eu mando o link no grupo também. Todos os links quando vão ficar disponíveis, né, no YouTube. No site ele também aparece. Eu também estou colocando no site lá na página, né, dos estudos. É augustoluiz.com.br/estudos/leituras freudianas. As gravações também ficam disponíveis. Vou ler, vou ler, que apareceu só seus livros e cai no isto. Bom, vamos dar continuidade hoje à leitura. Estamos na obra Fundamentos da Clínica Psicanalítica, nas obras incompletas de Sigmund Freud, organizado pela editora Autêntica. A gente está fazendo a leitura do primeiro texto, né, Tratamento Psíquico, ou Tratamento Anímico, um texto de 1890. Estamos em vias de concluir a leitura. Digamos assim, que seria no terço final do texto. O objetivo é concluir essa leitura hoje. Há ainda muito a relatar sobre o estado hipnótico. A fala do hipnotizador, que expressa os efeitos mágicos anteriormente descritos, é chamada de sugestão. E criou-se o costume de usar esse nome também nos casos em que há apenas a intenção de produzir efeito semelhante. Assim como o movimento e a sensação, todas as outras atividades anímicas do hipnotizado obedecem a essa sugestão, enquanto ele não costuma empreender nada por motivação própria. Pode-se aproveitar a obediência hipnótica para uma série de experiências altamente curiosas que permitem miradas profundas no mecanismo anímico e criando no espectador a profunda convicção indelével do poder insuspeitado do anímico sobre o físico. Assim como se pode instar o hipnotizado a ver o que não está lá, também se pode proibi-lo de ver algo que está lá e quer se impor a seus sentidos. Por exemplo, uma determinada pessoa, a chamada alucinação negativa, e essa pessoa então achará impossível se fazer perceptível ao hipnotizado através de qualquer tipo de estímulo. Ela será tratada por ele como ar. Pode-se aplicar a sugestão ao hipnotizado de que execute determinada ação apenas algum tempo após acordar da hipnose. A sugestão pós-hipnótica. O hipnotizado cumprirá esse tempo e executará a ação sugerida em meio a seu estado de vigília, sem saber indicar um motivo para tanto. Se então perguntarmos por que ele faz aquilo neste momento, ele se reportará a uma pressão obscura a qual não conseguiu resistir, ou então inventará um pretexto minimamente plausível, sem se lembrar do motivo real, que foi a sugestão nele aplicada. O acordar da hipnose se dá sem esforço através da palavra poderosa do hipnotizador, acorde. Nas hipnoses mais profundas, faltará a lembrança de tudo que foi vivenciado durante a hipnose sob a influência do hipnotizador. Essa parte da vida anímica chegará a permanecer isolada do resto. Outros hipnotizados têm uma lembrança onírica, outros ainda se lembram de tudo, mas relatam que estiveram sob uma coerção anímica, contra a qual não havia resistência. O ganho científico que o conhecimento dos fatos hipnóticos trouxe para ganho científico que o conhecimento dos fatos hipnóticos trouxe para médicos e pesquisadores da alma dificilmente será superestimado. Mas para destacar a importância prática dos novos achados, coloque-se o médico no lugar do hipnotizador e o paciente no lugar do hipnotizado. A hipnose, nesse caso, não parece como que talhada para satisfazer todas as necessidades do médico, desde que este queira aparecer diante do doente como médico da alma. A hipnose presenteia o médico com uma autoridade provavelmente um sacerdote ou um curandeiro nunca tiveram, na medida em que reúne todo o interesse anímico do hipnotizado na pessoa do médico. Ela elimina a autoingerência da vida anímica no doente,
Autoingerência em que reconhecemos o impedimento para a expressão de influências anímicas sobre o corpo. Ela produz, em si e per se, um aumento do poder anímico sobre o corporal que comumente só se observa sobre as mais fortes influências dos afetos, e pela possibilidade de deixar aflorar depois, em estado normal, o que foi dito ao doente na hipnose, em sugestão pós-hipnótica, fornece ao médico os meios para utilizar no estado de vigília o seu grande poder durante a hipnose para modificar o paciente. Assim, teríamos um padrão simples para o tipo de cura através do tratamento anímico. O médico coloca o paciente em estado de hipnose e aplica a sugestão de que ele não está doente, modificada de acordo com as respectivas circunstâncias, e de que após acordar não se terá mais nenhum sinal de sofrimento, depois do que acordará o doente e ficará na expectativa de que a sugestão fez a sua parte para sanar a doença. Esse procedimento teria de ser repetido em número suficiente, caso apenas uma sessão não tenha resolvido. Apenas uma única dúvida poderia afastar médico e pacientes da utilização de tal procedimento de cura, mesmo sendo ele tão promissor. Caso os resultados mostrassem que o benefício da hipnose, de um lado, traria de outro lado, por exemplo, um prejuízo, um distúrbio ou enfraquecimento da vida anímica do hipnotizado. As expectativas As experiências, perdão, Elias, expectativas, as experiências feitas até agora já são suficientes para afastar essa preocupação. Hipnoses únicas são absolutamente inofensivas. Mesmo aquelas repetidas com frequência não fazem mal como um todo. Só há uma coisa a destacar. Nos casos em que as circunstâncias tornam necessária a utilização contínua da hipnose, produz-se um hábito e uma dependência do médico hipnotizador, o que não pode ser a intenção do procedimento de cura. O tratamento hipnótico significa realmente uma grande ampliação do âmbito do poder do médico, significando um progresso na arte da cura. Pode-se aconselhar a todo aquele que sofre que confie na hipnose, quando exercida por um médico confiável e experiente, mas se deveria usar a hipnose de uma forma diferente daquela geralmente praticada hoje. Normalmente, só se usa esse tipo de tratamento quando todos os outros recursos falharam. O sofredor já está prestes a desistir e se sentindo desencorajado. Então, se abandona o médico que não sabe hipnotizar ou não exerce o procedimento e procura-se um médico desconhecido que geralmente nada mais exercita e nada sabe além de hipnotizar. O médico de família deveria estar familiarizado com o método hipnótico de cura, utilizando-o desde o início. Se ele julgar que o caso e a pessoa estejam aptos para tanto, onde ela fosse aplicável, a hipnose deveria existir de igual para igual ao lado dos outros procedimentos de cura, e não significar um último refúgio ou até o abandono da cientificidade a um caminho de charlatanismo. O procedimento de cura da hipnose não é útil apenas em todos os estados nervosos e nos distúrbios surgidos por imaginação, além da desabituação de hábitos doentios, alcoolismo, vício em morfina, desvios sexuais, mas também em muitas doenças orgânicas, mesmo as infecciosas, nas quais, em caso de continuidade da patologia de base, se tem a perspectiva de eliminar os sinais da doença, que no primeiro momento afligem o doente, como dores, inibição dos movimentos e afins. A seleção dos casos para a utilização do procedimento hipnótico depende integralmente da decisão do médico. Mas é chegada a hora de dissipar a impressão de que, com a ferramenta da hipnose, começou um confortável período de atividades milagrosas para o médico. Ainda há inúmeras circunstâncias a considerar, adequadas para diminuir significativamente as nossas expectativas em relação ao procedimento hipnótico de cura e reduzir as esperanças ativadas no doente à sua medida justa.
Principalmente uma condição básica se revelou insustentável, que afirma que através da hipnose se teria conseguido demover dos doentes a autoingerência em seu comportamento anímico. Eles a preservam e a comprovam já em seu posicionamento contra a tentativa de hipnotizá-los. Quando dissemos anteriormente que cerca de 80% das pessoas são hipnotizáveis, esse número elevado só se produziu porque todos os casos que apresentavam algum traço de influenciamento foram computados como casos positivos. Hipnoses realmente profundas, com submissão total, tal como as que escolhemos na descrição para servirem de modelo, na realidade são raras. Pelo menos não tão frequentes como seria desejável para o interesse da cura. Pode-se voltar a diluir a impressão desse fato, destacando que a profundidade da hipnose e a submissão diante das sugestões não andam no mesmo compasso, e muitas vezes podemos observar um bom efeito da sugestão em um torpor hipnótico leve. Mas, mesmo se tornarmos separadamente a submissão hipnótica como o mais essencial desse estado, precisamos admitir que as pessoas mostram a sua especificidade na medida em que só se deixam influenciar pela submissão até certo ponto, que é o momento em que param. Portanto, as pessoas mostram graus muito diferentes de utilidade para o procedimento hipnótico de cura. Se fosse possível encontrar meios com os quais pudéssemos intensificar todos esses graus especiais do estado hipnótico até chegarmos à hipnose completa, suspenderíamos novamente a especificidade dos doentes e o ideal do tratamento anímico seria concretizado. Mas esse progresso até hoje não se efetivou. Ainda depende muito mais do doente do que do médico. Qual o grau de submissão que se colocará à disposição da sugestão, isto é, está a cargo do arbítrio do paciente. Só um instante. Mais importante é outro aspecto. Quando se descrevem os sucessos altamente curiosos da sugestão no estado hipnótico, esquece-se que se trata aqui, como em todos os efeitos anímicos, de relações de grandeza e de força. Se colocarmos uma pessoa saudável em hipnose profunda e dissermos a ela que morda uma batata que apresentamos a ela como pera, ou então se dissermos a ela que está vendo um conhecido que precisa cumprimentar, facilmente veremos uma submissão total, porque não há um motivo sério no hipnotizado que possa se rebelar contra a sugestão. Mas já no caso de outros comandos, por exemplo, quando se pede a uma menina normalmente tímida que tire a roupa, ou a um homem honesto que se aproprie de um objeto valioso por meio de roubo, pode-se perceber uma resistência no hipnotizado, que pode ir até o ponto de recusar a obediência à sugestão. A partir disso, aprendemos que, na melhor das hipnoses, a sugestão não tem poder ilimitado, mas apenas um poder de certa intensidade. O hipnotizado se dispõe a oferecer pequenos sacrifícios. Com os grandes, ele é reticente, assim como ele o seria em estado de vigília. Agora, se lidamos com um doente e, através da sugestão, instamos à recusa da doença, perceberemos que isso para ele significa um grande sacrifício, e não um pequeno. O poder da sugestão aí se mede também com a força que criou as manifestações da doença e as mantém. Mas a experiência mostra que esta última é de ordem totalmente diferente da influência hipnótica. O mesmo doente que ingressa em toda situação onírica que lhe é sugerido, desde que não seja abjeto, submetendo-se totalmente a ela, pode permanecer completamente avesso a uma sugestão que, por exemplo, contraria a sua paralisia imaginária. Acrescente-se a isso que, na prática, justamente os nervosos em geral são difíceis de hipnotizar, de modo que não será a influência hipnótica plena, mas apenas uma fração dela, a lutar a batalha contra as forças poderosas, através das quais a doença está ancorada na vida anímica. Só uma coisa aqui. Até concluir. Portanto, se a hipnose, ou mesmo a hipnose profunda, foi bem sucedida uma vez, isso não garante de antemão que a sugestão saia vitoriosa em relação à doença.
ainda será necessária a batalha, e muitas vezes o resultado é incerto. Por isso, uma única sessão de hipnose de nada serve contra distúrbios sérios de origem anímica. Mas com a repetição da hipnose, cai o efeito de milagre para o qual talvez o doente tenha se preparado. Nesse caso, pode-se conseguir que, com repetidas hipnoses, o influenciamento da doença de início fraco passe a se tornar cada vez mais evidente até que se instale um resultado satisfatório. Contudo, um tratamento hipnótico desse tipo pode ser tão trabalhoso e tomar tanto tempo quanto qualquer outro. Outra forma como a relativa fraqueza da sugestão se revela em comparação às afecções a serem combatidas é que a sugestão consegue a suspensão das manifestações da doença, mas apenas por pouco tempo. Após decorrido esse período, os sinais de sofrimento voltam e precisam ser eliminados por uma nova hipnose com sugestão. Se esse percurso se repetir com uma se esse percurso se repetir com uma frequência razoável, geralmente ele esgotará a paciência tanto do doente quanto do médico e terá como consequência a desistência do tratamento hipnótico. Esses também são os casos em que se costuma estabelecer no doente a dependência do médico e uma espécie de vício pela hipnose. É bom que o doente conheça essas falhas do método hipnótico de cura e as possibilidades de se decepcionar na sua aplicação. O poder de cura da sugestão hipnótica é um fato. Ele não precisa do louvor exacerbado. Por outro lado, é facilmente compreensível que os médicos a quem o tratamento anímico hipnótico prometia muito mais do que podia cumprir não se cansem de buscar outros procedimentos que possibilitem uma intervenção mais profunda ou menos imprevisível na alma do doente. Pode-se ter a expectativa segura de que o tratamento anímico moderno, focado no objetivo, que acaba sendo uma revitalização recente de antigos métodos de cura, ainda fornecerá aos médicos armas muito mais poderosas na batalha contra a doença. Uma percepção mais profunda dos processos da vida anímica, cujos primeiros passos repousam justamente sobre as experiências hipnóticas, apontará recursos e caminhos para tanto. Texto concluído. Aí tem esse finalzinho aqui, é uma observação que é feita pelos editores aqui da obra. Já já a gente faz a leitura dele. O que é interessante aqui, nesse ponto, né, nesse texto, principalmente como um todo, ele tem uma característica quase de manifesto. Ele é como se fosse um manifesto em prol do tratamento hipnótico. É muito semelhante ao que Freud vai fazer com o livro A Interpretação dos Sonhos. Para quem já se debruçou a ler A Interpretação dos Sonhos, que algumas edições é dividido em 2 volumes, né? Tem um volume 1 e tem um volume 2, as edições mais recentes que compilaram, né, em um único livro, acaba sendo um livro bastante denso, extenso, né? Tanto da Companhia das Letras, quanto agora o mais recente da Autêntica, né? Da Interpretação dos Sonhos, eles são livros juntos. 80% do livro é um estudo histórico dos sonhos. Né? Eu vou ser bem extremo, assim, dizer que 80%. E aí a gente vai observar o quê? Qual a relação do sonho e da hipnose nesse meu comentário. O sonho e a hipnose, né, ou a leitura dos sonhos, a interpretação dos sonhos, tal qual, né, a prática da hipnose, elas são práticas milenares. Não foi Freud que inventou, né, essas práticas. Freud não nossa, vou descobrir aqui agora que os sonhos a gente pode fazer isso e aquilo. Não, ele faz um estudo histórico de como a sociedade, né, como a cultura, como a humanidade, ela interpretou os sonhos durante milênios, né? Foi em livros, buscou pesquisas de outros autores que falavam sobre o sonho, fez um compilado disso tudo e apresentou a visão daquilo que ele estava criando
seria a psicanálise, e qual o papel que o sonho tinha na vida anímica das pessoas, seja em estado de vigília, né, que seria o estado acordado, ou seja, estado onírico, né, o estado de sonolência, dormindo. De maneira semelhante, ele fez isso antes, né, uma vez que o livro da interpretação de sonhos foi publicado em 1899, em 1900, e 10 anos antes, praticamente, ele faz esse texto do tratamento anímico, falando da hipnose de uma mesma maneira. O tratamento da hipnose não foi inventado por Freud. A hipnose, né, não foi Freud quem inventou a hipnose. A hipnose já existia, era um método, né, de milênios, né, que era utilizado, muitas vezes utilizado para mágicas, né, para interpretações artísticas, né, tem um filme que é muito bom, acho que o título dele é O Ilusionista, se eu não me engano, e é um cara que usa, ele é como se, não lembro exatamente a data, tem muito tempo que eu assisti esse filme, mas seria ali mais ou menos século XVIII, século XIX, onde ele, né, faz apresentações em um teatro na cidade, e ele faz peças, né, ilusionistas, assim, né, onde ele usa ilusão da luz, né, efeitos no palco, que produzem essa sensação de hipnose, e inclusive muitas vezes uma certa hipnose coletiva, né, onde a todas as pessoas que estão ali ficam meio que hipnotizadas, né, com essas apresentações, e ele vai produzindo diversos efeitos, né, através da condução das sugestões que ele dá ali, em torno de produzir as chamadas, né, mágicas. É, isso era uma maneira, né, que a hipnose era utilizada. Alguns médicos curandeiros, né, enfim, não necessariamente médicos na estrutura que a gente conhece hoje, né, de alguém que passou por uma faculdade, ou pelas melhores faculdades, pelo curso mais difícil de passar no vestibular, etc., fez uma formação muito difícil e se tornou um profissional. Não necessariamente nessa estrutura de médico, assim, toda formatada, mas as pessoas que estavam ali nesse lugar de curandeiros, né, daquela comunidade, tendiam a ter a prática da hipnose como um dos métodos de cura. E o importante é que o posicionamento que Freud coloca em torno de que a hipnose era sempre utilizada como último recurso. Quando os outros recursos não funcionavam mais, a hipnose era utilizada. Então, aqui ele faz um certo manifesto, né, defendendo a hipnose e colocando-a como um importante método de tratamento das afecções anímicas, né, ou psíquicas. E é curioso como, utilizando-se da hipnose, né, talvez quem leu esse texto em 1890 ou ficou a favor de Freud, de não, não, que interessante, a hipnose curando essas doenças aqui, tá, ou ele ficou contra, né? Ah, que é isso, um médico praticando a hipnose, isso é charlatanismo, não é ciência, né? Hoje a gente pode fazer diversas leituras desse texto, uma vez que a gente tem toda a obra de Freud à nossa disposição, né? Então, já desse texto de 1890 até o último texto oficial de Freud, assim, né, de 1939, né, tem aí 50 anos, né, de produção. Então, a gente viu aqui o ano 1, e a gente tem a possibilidade de ver também o ano 50, né, da produção de Freud. Então, a gente encontra alguns conceitos aqui, né, muito interessantes. Vejamos aqui que a resistência, ela já aparece no tratamento da hipnose.
E veja que interessante, Freud coloca aqui que a moral, ele coloca a moral, né, como algo que impõe ou não uma resistência. Então, quando se pede para uma pessoa normal fazer determinadas coisas que não são imorais, elas atendem à sugestão com facilidade. Mas quando pede-se algo que tem um teor de imoralidade, há uma certa resistência para obedecer essa ordem, ainda que esteja em estado hipnótico, né? E, no caso, o exemplo que ele deu, né? Se pedir para uma moça tímida tirar a roupa, ela vai resistir para obedecer essa ordem. Se pedir a um homem íntegro, né? Que ele cometa um ato de furto, ele vai resistir a obedecer essa ordem. Isso parece ser, né, a expectativa, né, de que não vai obedecer. Mas o que é que dá sinais? Né? O que é que Freud já observa aqui de sinais nesse movimento? Que o estado hipnótico, mesmo que em hipnose profunda, a pessoa ainda assim não está totalmente submetida à sugestão. Há ainda algo do psíquico, digamos assim, de maneira autônoma, que ainda opera nesse estado de hipnose. Então, mesmo que a pessoa esteja hipnotizada, que esteja em um estado de hipnose profunda, ainda assim a atividade psíquica dela consegue produzir um efeito de resistência a essas sugestões que seriam consideradas imorais. Apesar de ser óbvio, de ser uma expectativa, né, de que isso pudesse acontecer, é interessante como Freud vai relacionar essa resistência às resistências encontradas nas sugestões que sugerem, né, as sugestões que sugerem a redundância aqui, que sugerem a retirada dos sintomas, das manifestações sintomáticas. Então, aqui ele já observa, né, que há também uma resistência da doença, que depois, né, vai surgir junto com o conceito de transferência, essa resistência ao tratamento, isso como um impedimento do resultado, né, do efeito do tratamento da psicanálise, e que isso também vai ser o motor da análise, porque é em torno dessa resistência ao tratamento que vai se voltar, né, a direção e o manejo do tratamento da psicanálise freudiana, mais especificamente. Então, são coisas que Freud está se utilizando do método hipnótico para realizar os tratamentos. Mas muita coisa daquilo que ele vai desenvolver como o escopo teórico da psicanálise, ele já observava nessa prática da hipnose. Vamos lembrar, né, a gente não pode perder do radar que Freud, antes de se tornar o Sigmund Freud, pai da psicanálise, inventor da psicanálise, criador da psicanálise, Freud foi um médico que se especializou em neurologia, fez diversos estudos, né, em neurologia, se deparava ali com uma certa epidemia de neuroses histéricas, né, neurastenias, enfim, e buscava ali métodos de tratamento, uma vez que os métodos que eram praticados nesses espaços em que ele se estabelecia enquanto residente, né, um médico residente de medicina, os tratamentos que eram praticados ali pelos diretores daquele determinado hospital, ele não tinha eficácia, né? Tem aquela cena do filme que é muito característica, onde o filme, se não me engano, é Freud Além da Alma. Esse filme aqui que eu estou lembrando a imagem agora. Tem a paciente que está deitada na cama e ela não sente as pernas. Aí os médicos ficam espetando as pernas e ficam criando, né, diversas teorias ali do porquê que ela está daquele jeito e que os tratamentos não funcionam e ela fica meio que abandonada ali.
E Freud observa que há uma certa relação, né, visual com quando ele passa um fósforo aceso, né, e quando o fósforo aceso queima a pessoa e essa queimadura produz um reflexo. Então, ele passa a considerar ali que há um efeito anímico para aquela manifestação sintomática e não uma questão propriamente orgânica. E a partir disso, ele começa a implementar o método, né, da hipnose, uma vez que nesse contexto ele ganhou a bolsa para estudar com Charcot, depois ele foi para Nancy, também para se especializar no método hipnótico, e aí ele retorna, tem um contato com Breuer, e quando ele começa a apresentar essas intenções de tratamento e ele é fortemente criticado, Breuer é um médico que é, apresenta um certo apoio a Freud, uma vez que ele tem utilizado o método, tem desenvolvido um método de tratamento utilizando a hipnose, que é o chamado método catártico, né, através da reação, que bem, todo mundo que começa a estudar psicanálise já está cansado até de ouvir falar desse momento da história, né, da criação da psicanálise, esse período pré-psicanalítico. Passando um carro de som aqui fazendo bastante barulho, não sei se está chegando aí para vocês o som. Enfim, o que é interessante de observar nesse texto, eu retomo a crítica, né, que eu fiz também no encontro passado. A gente está estudando fundamentos da clínica psicanalítica. É importante que não peguemos esse texto aqui e tomemos como uma orientação técnica da prática psicanalítica. Olha, opa aqui, Freud está falando para usar a hipnose, que a hipnose serve para isso e aquilo, que deve ser usada assim e assado. Aí, peraí, isso aqui Freud escreveu em 1890. O que é que ele escreveu depois disso sobre a hipnose? Então, não tem como a gente pegar esse momento, considerar que ele está recomendando que usemos a hipnose como tratamento, e aí pronto, agora vai todo mundo botar a hipnose também como método, aí, como técnica na sua prática clínica, junto com a psicanálise, sem considerar o que Freud leu depois, né, ou escreveu depois, perdão. A gente que está lendo, né, depois do que é que Freud escreveu. Então, é muito importante a gente separar esse ponto. E retorno. Freud abandona a hipnose. E, muito provavelmente, a gente vai encontrar aqui nesse texto as críticas que ele faz ao método hipnótico. E disso que ele apresenta aqui nesse texto, a gente vai conseguindo fazer justamente essa separação daquilo que ele usava no método do tratamento da hipnose e daquilo que ele observava. O que é que ficou e o que é que foi retirado quando instala-se, né, aí o método psicanalítico como um método terapêutico. Né? O que é que fica e o que é que sai? Por que o que fica, fica, e por que o que sai, sai, né, da prática do tratamento? Por que a hipnose sai? Por que a hipnose é abandonada? Por que a resistência fica? Por que a sugestão sai? Né? Por que um conceito, um ponto, um aspecto fica e outro sai. Então, isso são questões que a gente vai observando, né, no decorrer do nosso estudo, no decorrer da leitura, muito provavelmente desse livro. Né? Eu nunca li essa obra aqui, esse Fundamentos da Clínica Psicanalítica. Já li alguns textos desse, é, nas outras versões, principalmente na da Companhia das Letras. Então, eu não lembro exatamente quais são os textos que estão aqui, mas conforme a gente for lendo, a gente vai tendo esses encontros, né, e essas reflexões críticas a respeito da construção da, daquilo que fundamenta a clínica psicanalítica. Alguém quer fazer algum comentário?
Vou entender o silêncio como um não. E vamos ler aqui esse pequeno comentário aqui do. Deu para entender o que você explicou, Augusto? Psique Behandlung. Stilbehandlung. Será que eu falei certo essas palavras em alemão? Primeira edição, né? 1890, publicado nessa coisa, né? The Glaster, em Stuttgart, Berlim, né? Em 1942, sai nas obras completas. Pode falar, Luca. Augusto, é uma pergunta bem, assim, mas vale perguntar. Antes de você começar a leitura, diz um pouquinho sobre o termo anímico, anímica. Anímico, né, vem de ânimo e tem a ver com a palavra alma. Né? Seria aí um termo, tanto o psique é alma, né, significa alma também, do grego, quanto o ânimo, né, ânima, ele vai ter essa mesma relação. Aí é interessante a pergunta, porque pensando no termo, a gente consegue retornar aquilo que fundamenta esse caminho, né? De por que a gente chega a considerar esse termo. Vamos pensar, houve um determinado momento da ciência que a menor partícula, né, do componente químico era chamado, né, de átomo. Átomo era a menor partícula. Por que átomo era a menor partícula? Isso, eu não sei nem se tem 200 anos, foi em 1800 e alguma coisa, 1880, 1870, alguma coisa assim. Quando chega assim, na descoberta científica dessa menor partícula, dá-se o nome de átomo, porque lá no século III a.C., ou seja, 2000 anos atrás, quando estavam criando a filosofia, né, quando estavam surgindo os primeiros filósofos, cada um dizia qual eram as substâncias mais importantes, né? Aí a gente vai lembrar dos filósofos que consideravam que todas as coisas no universo eram formadas pelos 4 elementos, terra, fogo, ar e água. Cada um foi desenvolvendo ali uma teoria, né? Quando a gente vai estudar filosofia antiga, a gente é tanto nome, tanta coisa, a não sei quem se especifique mesmo com esse período para lembrar de tudo, mas de uma maneira bem generalista, tinha um filósofo que considerava que tudo era formado pelo átomo. E átomo, em grego, é indivisível. Então, não é porque era uma coisa específica. Assim, isso aqui que é o que forma as coisas. Não. Era um conceito, uma teoria de que tudo é formado pelo átomo, porque o átomo é indivisível. Então, do átomo não tem mais como dividir. Então, não tem uma coisa menor do que o átomo. O átomo é o que faz as coisas. Então, quando as descobertas científicas foram chegando naquela menor partícula, deu-se o nome àquela menor partícula de átomo. Contudo, depois se descobre que o átomo é divisível. Né? Não só divisível entre as partículas menores, né? Os elétrons, os nêutrons, os prótons, as radiações, alfa, beta, gama, tudo isso sai de um átomo, por exemplo. Como um próprio átomo é divisível em outros átomos, né? Fusão e fissão nuclear, por exemplo, faz explosão. Se a gente estivesse aqui estudando física, a gente veria essa origem, né, do termo grego. O psique e o ânima, né, eles vêm dessa mesma origem quando os filósofos se perguntavam do que produzia a vida. Então, aquilo que produzia a vida, o que diferenciava um ser vivo de um ser morto, né, ou um ser inanimado, vamos lá, um ser animado, anímico, um ser inanimado, que é um ser não vivo. Era
É isso, a ânima, a psique, a alma. E aí a filosofia vai ter um certo desenvolvimento. Para quem estuda essa parte é, da filosofia antiga e da história antiga, vai ver uma relação aí, por exemplo, muito interessante. Na comunidade, na terça-feira, chegamos naquela conclusão: não dá para se fazer uma psicanálise lacaniana desprovida da cultura, né? A gente tem que saber a sociedade, a comunidade em que a gente vive. Nós, no Brasil, vivemos em uma sociedade, quase que em sua totalidade, fundamentada nos preceitos judaicos cristãos e na produção científica ocidental, né? Se a gente estuda a cultura oriental, a gente vê que o modo de funcionar é muito diferente, porque os termos, os conceitos, a maneira de enxergar tudo lá desde o princípio é muito diferente do que a nossa. Então, uma sociedade ocidental fundamentada nos preceitos cristãos, ela tem uma relação muito próxima, porque a ânima e a psique, que era para os filósofos, né, o ânimo, aquilo que dá a vida, aquilo que é a alma, para os preceitos judaicos cristãos, é o sopro de vida. É o sopro de vida que o Deus coloca num boneco feito de barro para que ele viva, para que ele respire. E isso ganha esse lugar de alma, que é essa coisa, né, vou dizer assim, esse pensamento, né, essa coisa que foge ao orgânico. Então, nesse desenvolvimento, até surgir a psicologia enquanto uma ciência, em 1877, ânimo, psique, estava relacionado à alma, a essa coisa, principalmente depois de termos passado, né, por milênios de idade média, né, de pensamento estritamente religioso, a gente entendia a alma como aquilo que foi nos dado por Deus. Quando a gente estuda Platão, inclusive era um interesse, uma intenção minha de promover um espaço de leitura, né, dentre a minha intenção de promover esse espaço de leitura de filosofia, de que a gente lesse Platão para entender como Platão articulava esse pensamento sobre a alma com uma linguagem filosófica, né, diferente de ser uma linguagem religiosa, mas de uma maneira muito semelhante. Até porque, né, Santo Agostinho e Tomás de Aquino foram justamente em Platão e Aristóteles para sustentar o pensamento cristão. Então tem muita coisa aí daquilo que a gente compreende da religião cristã, do cristianismo, que é muito semelhante, né, tanto ao pensamento de Platão como ao de Aristóteles, porque foram ideias, né, desenvolvidas para sustentar o pensamento religioso através desses dois pensadores. Mas é muito interessante como Platão fala da psique, né, ou do ânima, como algo dado por aquele que seria o criador de tudo, ou aquele que criou tudo. Ele não fala necessariamente em um Deus, o Deus judaico-cristão, né, mas os gregos já tinham essa concepção de criação, essa concepção cosmológica. Quando eles saem da mitologia de Zeus, os deuses, os semideuses, etc., eles caminham para um pensamento filosófico, mas que ainda se sustenta em torno de um criador, de alguém que criou tudo, não necessariamente uma entidade religiosa, mas alguém, como se fosse alguém, assim, sei lá, um ser superior, né? É interessante esse pensamento. E como isso depois vai desembocar na psicologia, né? A gente compreender isso como linguagem, como pensamento, como afetos, emoções, como atenção, percepção, né? Que aí a gente tem um caminho que a psicologia mais estritamente experimental toma, que vai desembocar também na psicologia comportamental e depois na cognitivo comportamental,
e essa psicologia mais, eu vou chamar aqui mais de abstrata, né? Psicanálise, psicologia analítica do Jung, a Carl Rogers, a Gestalt terapia nem tanto, né? Que a Gestalt terapia vai para uma coisa mais da ótica, né? Da forma, mais é, psicodrama, enfim, algumas abordagens que acabam tendo essa leitura um pouco mais anímica da coisa, né? Você trouxe a pergunta, né, como se fosse algo banal, assim, né? Tipo, uma palavra anímico, né? O que quer dizer anímico? Aí a gente entende a importância disso ser colocado no título, tratamento anímico, porque 1890 tem 10 anos, 13 anos que surgiu a psicologia enquanto uma disciplina. Era tudo muito recente, como quando se falava de psicologia, de psique, tratamento da alma, tratamento anímico, tudo isso era muito novo, né? Era muito novo. Igual a gente falar aqui de inteligência artificial hoje, que é algo novo, a gente fala como se fosse aqueles filmes, né, que a gente viu dos robôs tomando conta de tudo, sendo super inteligente, pensando mais do que a gente, enfim, são aspectos, né, do contexto da época. Vamos ler esse ponto aqui. Ó. Não há dúvida de que a melhor tradução para a palavra grega psique em alemão é Seele. As dificuldades se colocam a partir da tradução dessas palavras para línguas como o português, ou mesmo para o inglês. A questão tornou-se central depois da famosa crítica de Bruno Bettelheim, pode ser assim, às versões inglesas. Estas vertiam o substantivo seal por mint e o adjetivo silks por mental, o que resultaria na tradução por mente e mental, em português. Nas traduções indiretas, ocorre em alemão, assim como em grego, a mesma palavra, Seele, é empregada tanto no âmbito filosófico, científico, para se referir ao psiquismo, em seus aspectos cognitivos, emocionais, sensoriais, etc., quanto no âmbito místico-religioso, quanto ainda no âmbito estético-literário. De toda forma, apesar dos inconvenientes, parece menos inadequado traduzir Sirius Liz pelo par alma anímico, do que por mente mental. O presente artigo foi publicado em 1890, numa obra coletiva de divulgação científica intitulada Die Gesundheit, a Saúde, cuja leitura Freud recomendou a seus próprios filhos. Por muitos anos acreditou-se que o texto havia sido publicado em 1905, quando, na verdade, a primeira edição data de 15 anos antes. Freud tinha pouco mais de 30 anos quando publicou, antes, portanto, da consolidação da técnica propriamente psicanalítica. No início de sua prática clínica em medicina, que remonta a alguns anos antes, Freud empregou diversos recursos terapêuticos, então usuais, incluindo a eletroterapia, a hidroterapia, antes de se inclinar em direção a outros métodos que privilegiam aspectos da influência ou da fala, tais como a hipnose, sugestão e o método catártico, né, a reação. Àquela altura, no mundo médico, e especialmente em Viena, a validade da hipnose como método terapêutico era bastante controversa, encontrado em seu eminente professor Theodor Meiner, um forte opositor. É um que aparece no filme Freud Além da Alma, né? Bastante crítico a Freud. Duas viagens foram decisivas para que Freud pudesse decidir-se acerca da validade da hipnose. Em 1885 e 1886, né, Freud obtém uma bolsa de estudos para estagiar em Paris, na Salpêtrière, junto a Jean-Marc Charcot, com quem aprendeu a primazia do fato clínico, com substância na frase que nunca mais esqueceu. Le théorie c'est bon, mas ça me péché par desistir.
Teoria é bom, mas não impede um fato de existir. Perdoe também meu francês aí. É tudo capenga por aqui. Até o português também é capenga. Os relatos acerca do papel decisivo dessa temporada são inúmeros. De maneira geral, consolida-se a mudança de interesse de Freud da neuroanatomia rumo à psicologia, à psicopatologia, perdão, iniciada alguns anos antes, quando o caso Anaô lhe é relatado por Breuer. Ainda em Paris, Freud se convence da existência da histeria masculina, o que culminaria com a associação entre histeria e trauma. Algum tempo mais tarde, no verão de 1889, empreende outra viagem à França, também determinante. Em Nancy, encontra Hippolyte Bernheim, a fim de aperfeiçoar a técnica da hipnose, levando consigo sua paciente Anna von Lieben, conhecida como Frau Cecília. Perdão. Charcot e Bernheim mantinham diferentes perspectivas acerca da natureza do hipnotismo. Para o primeiro, a hipnose era uma histeria produzida artificialmente, uma condição mórbida, ao passo que, para o segundo, era um fenômeno da psicologia normal, da mesma natureza que o som. A passagem de Charcot a Bernheim corresponderia à passagem de uma clínica do olhar a uma clínica da palavra. Interessante isso aqui. Já que este último concebia a hipnose como resultado da sugestão pela palavra. Contudo, antes de abandonar definitivamente a técnica hipnótica, Freud oscilou quanto a esses dois mestres. Outro aspecto que deve ser destacado é o papel de Freud como tradutor. Traduziu do francês para o alemão tanto a obra de Bernheim quanto a de Charcot, contribuindo ainda com a redação de notas de rodapé e prefácio. De todo modo, o emprego freudiano de tais métodos deve ser visto sobre o pano de fundo da forte impressão causada pelo método catártico, a reação de Breuer, notícia bibliográfica de um método psicanalítico freudiano, Nesse artigo precoce, vale destacar ainda a aposta freudiana na causalidade psíquica, cujo meio de ação não é outro que não o poder aparentemente mágico das palavras. Sem que Freud se desse conta ainda do fenômeno transferencial. A questão acerca de como o tratamento da alma pode ter efeitos no corpo, Freud, como cientista natural, não hesita em responder através da eficácia da palavra, que passa a ser cada vez mais uma ferramenta essencial do método. Não por acaso, no ano seguinte, Freud escreveria seu célebre estudo sobre a concepção das afasias, um estudo crítico publicado pela primeira vez no Brasil em 2013, nesta mesma coleção. É o livrinho da capa azul, né, dessa coleção aqui da Autêntica. Vale a pena ressaltar como, já àquela altura, Freud conhecia os limites do método hipnótico, o que fica claro principalmente nas últimas páginas do texto, em que ele sonha com armas mais poderosas na batalha contra a doença. E aqui tem algumas notas, né? Alguns pontos, né, que a gente vinha trazendo alguns comentários durante as leituras, eles convergem aqui com a crítica dos editores, né, dessa obra. É interessante, como eu mencionei, a gente precisa ter um cuidado quando faz essas leituras, e não dá para ir, tal qual a gente pega Lacan para ler o Seminário 1, ou o texto do Escritos de 1942, Lacan falou isso e isso aqui, ó. E aí você não viu que ele falou sobre isso em 1968. Então, tipo assim, ele já mudou aquela ideia ali. Isso é uma dificuldade que a gente tem para estudar psicanálise, porque as obras da psicanálise, elas são construídas, né? Quando a gente pega para ler Freud, a gente tem o Freud que escreveu em 1890, a gente tem o Freud que escreveu em 1939. A gente não tem uma obra de 1939 compilando aquilo que é tipo, o método psicanalítico atualizado. A gente não tem, onde retirou, explicando, né, que retirou tal coisa, que adicionou tal coisa. A gente não tem. Então, quando a gente lê um texto do começo da produção,
né, científica desse autor, a gente não pode pegar e tomar aquilo ali como algo para a nossa prática, porque ele já atravessou um percurso investigativo em torno daquilo, pesquisou, experimentou e chegou em uma outra formulação que ele apresenta depois. E a gente precisa investigar. Por isso, eu acho interessante quando Humberto ele sinaliza que há uma diferença entre a gente ler as obras psicanalíticas e a gente estudar a obra psicanalítica. Quando a gente pega o 1895, Estudo sobre a Histeria, e a gente lê, é uma coisa. A gente está ali lendo, né, vendo o que é que a gente está fazendo ali, naquele momento, vendo o que foi posto ali naquela obra. Pronto, li, entendi, naquela obra ele fala isso, fala aquilo. Agora, quando a gente estuda determinada obra, aqui ele falou sobre transferência. Pronto. Vou pesquisar transferência. O que foi que ele falou depois sobre transferência, que já estava posto aqui nesse primeiro texto? Ah, então ele mudou essa concepção aqui sobre a transferência nesse texto, depois mudou nesse outro texto, depois mudou nesse outro texto. No final da obra, o que se compreende como transferência, como manejar a transferência, como um analista deve trabalhar com a transferência na condução do tratamento, está posto aqui dessa maneira agora, que é completamente diferente daquilo que Freud observou lá nos estudos sobre a histeria. Nos estudos sobre a histeria, a transferência, um dos aspectos principais da transferência, era o prestígio social que o médico tinha. O que possibilitava ou não a transferência era o prestígio social. A gente vai discutir hoje se o prestígio social, qual a influência que o prestígio social tem na relação transferencial, se é disso que se trata a transferência. Se a gente trouxer Lacan aqui rapidamente, isso não é transferência, isso é identificação, que é da ordem imaginária, não é da ordem simbólica, né? Então, essa transferência que Freud apresenta no finalzinho dos estudos sobre a histeria, no comentário que ele faz, se não me engano, é o capítulo 5, né, que é o comentário sobre as apresentações dos casos, para Lacan, não é transferência. Por mais que seja a primeira vez que Freud falou propriamente sobre transferência enquanto um conceito, não é aquilo que vai ser o conceito de transferência para Lacan. Então, a gente precisa sempre fazer o estudo na medida de colocar essas coisas em seu devido lugar. Na próxima semana, a gente vai para o próximo texto aqui da obra, que é a carta a Fliess, 242, o número 242. Obrigado pela companhia de vocês hoje. Bom restinho de semana. A gente se vê semana que vem. Até mais.